Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, um dia especial, Dia dos Pais, onde os papais da comunidade XRP, inscritos ou não no canal, estão comemorando, o dia. Eu quis trazer o filhote para desfrutar desse dia lindo, nesse início, nessa corridinha de todo domingo pela manhã. Vocês já me conhecem, sabem como eu sou, mas ele não quis vir, não tem problema. Filhos são o nosso presente. E se tu não é inscrito ainda no nosso canal, aproveite para se inscrever. E aos papais, eu queria começar o vídeo dizendo o seguinte: ganhamos o nosso presente. E o presente foi entregue dia 4. Mas tem um detalhe: o lado positivo foi a entrega do presente. E o lado negativo é que esse presente só poderá ser aberto daqui a 5 anos, 10 anos. Esse presente que para mim é parecido com uma nota promissória. Vocês sabem o que é uma nota promissória? É uma confissão de dívida. A confissão, o credor, ele, em troca de um investimento, em troca de um aporte, ele se predispõe com a contraparte em, daqui a alguns anos, restituir essa parte ao seu investimento, mais os juros, em decorrência da sua confiança. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 4. Quinta-feira, dia 4 não, foi dia 6, na quinta-feira, quando a causa SEC contra a Ripple veio acabar. Abrindo um parênteses, nós já sabíamos que essa causa, inclusive eu publiquei na segunda-feira, até um post que foi compartilhado comigo pelo meu amigo Taro Sakimono, do Japão. Taro, se estiveres aí a assistir o vídeo, obrigado, saudações aqui do Brasil. De que que trouxe um print da última movimentação no processo, onde claramente vê-se que estávamos apenas em atos administrativos, ou seja, o processo de fato ele acabou no dia, já tinha acabado no dia 17 de julho de 2024, quando a juíza Analisa Torres, ela deixou claro que Ripple não é um security. E depois de lá para cá, essa informação, como o público é leigo, ela foi trazida, trabalhada a título de FUD, para que as pessoas desistissem, e muita gente saiu do barco, O tempo e a confiança é algo que faz toda a diferença. Mas, voltando à questão da nota promissória, se o processo já acabou, e agora finalmente nós temos a clareza regulatória, nós temos um primeiro passo para uma clareza regulatória, onde XRP é o primeiro ativo digital que tem portas abertas. Aí eu vou trazer aqui umas informações para vocês. Talvez vocês já saibam que uma notícia de 2 semanas atrás, uma movimentação dos maiores bancos norte-americanos, chamado Aliança Bancária Norte-Americana, composta por 73 entidades, trouxe publicamente, veio à tona, dizendo que era contrária à liberação da licença bancária da empresa Ripple. Aí eu fiquei 2 semanas pensando nesse negócio. Se os bancos usam o serviço de Ripple, por que eles seriam contrários a uma licença bancária da empresa? Bom, para entender isso, precisamos sair, desfocar e olhar a coisa numa perspectiva macro. E a perspectiva é que 2025, a grande narrativa, todo projeto tem narrativas. E a narrativa de 2025 para nós, detentores de XRP, é que o sistema SWIFT vai ter que usar a plataforma ISO 20022 como um método para a realização de pagamentos e, consequentemente, as empresas, os protocolos que falam essa linguagem, receberão cada um uma fatia desse bolo. Bolo saboroso, Queria um pedacinho desse bolo. Aí, presente Dia dos Pais, Mas, voltando ao raciocínio, a gente até perde a noção das coisas, Voltando ao raciocínio. O sistema SWIFT, que atualmente movimenta as transações internacionais, ele é de fato o responsável por uma grande movimentação de dinheiro mundo afora. Mas o que muitos talvez não tenham entendido, concatenando
a lei das stablecoins dentro desse contexto, o próprio SWIFT perde o sentido. Por quê? Se a blockchain, se os projetos terão criptomoedas lastreadas a dólar um para um e vão poder transacionar dólar dentro dos seus ambientes, qual seria a lógica de um sistema ultrapassado, o SWIFT, para fazer esse serviço, se eu poderia, através de uma blockchain, fazer tudo isso? Vocês estão entendendo a coisa? E é mais ou menos isso. Se a licença bancária da Ripple for liberada, eu não sei exatamente qual seria a derivação disso, mas o fato concreto é que no contexto das finanças digitais, a Ripple não precisa da SWIFT. Muitos disseram que Ripple compraria a SWIFT, mas eu questiono isso. Talvez Ripple nem precise do sistema SWIFT para operar. Ela seja o seu próprio sistema SWIFT. E nesse contexto eu trago um pensamento de uns 2 anos atrás, de uma publicação que eu fiz na plataforma X, que talvez a Ripple comprasse o sistema SWIFT. Exatamente, pessoal, talvez ela comprasse. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Mas as partes desse quebra-cabeças, eles apontam para uma realidade onde o sistema SWIFT pode cair em desuso, onde a lei das stablecoins, que vai trazer clareza regulatória para a imersão de moedas estáveis dólar 1 para 1, e, em consequência, a gente tem uma fala do Brad Garlinghouse dessa semana que eu postei lá nos meus shorts, é o seguinte, que se o JP Morgan emitir uma stablecoin, ele vai oferecer uma stablecoin $1 para 1 dentro da sua blockchain. E os seus clientes vão poder transacionar essa moeda dentro do próprio sistema do banco. E o Brad diz o seguinte, eu não vejo sentido nisso, para que você ter uma moeda de dólar, uma moeda 1 para 1 dólar dentro do livro Razão. Aí começa a fazer sentido o porquê dos bancos não quererem que Ripple tenha uma licença bancária. Que se a Ripple que tem a sua finalidade no trânsito de moedas, tá? A Ripple, a XRP, é uma moeda de liquidação. Então a XRP ela vai cumprir o seu papel amplamente. E ela terá uma licença para fazer isso para todos os bancos nos Estados Unidos. Ou seja, os bancos vão emitir suas stablecoins, mas eles não têm como transacionar essas stablecoins dentro do livro Razão. Vocês estão entendendo o porquê que os 73 bancos da Aliança Norte-Americana não querem que Ripple se torne banco? Ela vai poder fazer isso legalmente, em caráter aberto, transparente, e aí sim o nosso livro Razão vai bombar. Teremos a liquidação em tempo real de trilhões de dólares. E é isso, pessoal. Por isso eu comecei o vídeo falando da nota promissória. A minha nota promissória eu comprei em 2020, tenho comprado dessas notas recorrentemente. Sempre que o mercado cai, eu compro. E aí, não é uma análise, não é um conselho financeiro, mas às vezes tem um ditado que diz, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu falo para vocês o que eu estou fazendo, cabe a cada um analisar e saber se faz sentido para você fazer o que eu estou fazendo. E assim, no mercado financeiro, todas as pessoas que foram medíocres, né, a mediocridade, a palavra medíocre tem um caráter conotativo e diminutivo, as pessoas medíocres são menores, né? Mas nesse contexto, medíocre é ser igual a todo mundo, é você fazer algo mediano. Não seja mediano, pense fora da caixa, não vá na direção que todos vão. Todos vão na mesma direção e quem escolhe a direção diferente pode, em primeiro lugar, ser o patinho feio, mas não se esqueçam, o patinho feio na realidade era um cisne. Tá bom? Um beijo para vocês, um feliz Dia dos Pais, aproveitem e aproveita para inscrever-se no canal. Se ficou até aqui, é um prazer ter você conosco e até o próximo vídeo. Tchau!